Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o time mais amado, mais querido do Brasil. Então já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, garotada. Eles realmente se saíram muito bem. Seria um ótimo negócio para o Flamengo? Vale esses 10 milhões, se chegar nesses 10 milhões, Upa? Acho que é um bom reforço. Lateral é difícil de você suprir lacunas no elenco dentro do Brasil. Ninguém está conseguindo suprir de maneira forte as laterais dentro do Brasil. O Matias Vinha é um bom jogador, assim, não acho que seja um jogador espetacular, não acho que é um cara que chega e você fala, chega e vai tomar conta da posição. Acho que chega e tem uma disputa aberta com o Ayrton Lucas, depende daquilo que o Tite vai preferir. Um lateral mais agudo, um lateral que vai atacar muito, é o Ayrton Lucas, um lateral que vai te oferecer um jogo um pouco mais tático, que é o Matias Vinha. Sim. Vamos lembrar que na seleção uruguaia ele virou zagueiro nas mãos do Bielsa, né? O Bielsa tem usado o Matias Vinha como número 4, um quarto zagueiro, zagueiro pela esquerda, porque ele é um cara que pode fazer funções. Então depende muito daquilo que o Tite vai pensar dos seus laterais. Ele vai querer dar total liberdade para o Cebolinha na ponta esquerda? Talvez nesses momentos o Vinha seja o cara para compor. Então, assim, diante da aposentadoria do Felipe Luiz, o Flamengo precisava não só encontrar um reserva para o Ayrton Lucas, mas dado o tamanho do desafio da temporada do Flamengo e a ambição de ter um time reserva quase tão bom quanto o time titular, sim, você tentar buscar um cara como Vinha é você manter a disputa aberta o tempo inteiro. Certo. Ele não chega, então, como titular? Não. Eu, particularmente, prefiro o Ayrton Lucas. Sério? Mas o Matias Vinha é um cara que chega para incomodar. Quem tiver melhor vai jogar. É um outro perfil de lateral e isso dá também um pouco mais de heterogeneidade para o elenco do Flamengo. Pois é, o que me chama a atenção é isso, não ser o titular 10 milhões. E isso foi algo que me chamou. Um lateral esquerdo tem o Ayrton Lucas, precisa realmente de um reserva. E aí seria o reserva do Ayrton Lucas um jogador de 10 milhões de euros? É isso, dona? O mercado está muito inflacionado e a gente está falando de um cara que pertence a Roma, jogador de seleção que está com uma boa idade ainda. Tá na Sassuolo, né, agora? Tá emprestado, pertence a Roma, está emprestado ao Sassuolo, assim. Então, não vai ser barato você tirar esse cara, né? Ainda mais uma posição tão carente, né? É difícil você encontrar bons laterais no mercado. Se o Flamengo conseguir o Vinha, ele vai ter o luxo de ter 2 bons laterais. Eu também não acho que o Vinha chega para vestir a camisa e ser titular absoluto. Eu acho que ele representa uma outra característica de lateral. Algo que o Tite teve um pouco, né? Ele conseguiu contar um pouco ali nessa reta final de 2023. Você tinha o Ayrton Lucas, que até a melhor versão do Ayrton Lucas foi com o Vitor Pereira, porque ele tinha mais liberdade para atacar o corredor, né? Ele é um cara de mais velocidade ali, né? De mais apoio, um foguetinho. E você tinha o Felipe Luiz, que era um cara que fechava um pouquinho mais, construía um pouco mais por dentro. Eu até acho que o Vinha pode se enquadrar mais em um cara para sustentar um pouquinho mais, para tentar construir um pouquinho mais por dentro. Isso gera um leque de opções muito importante para um time que almeja brigar por todos os títulos. E precisa encorpar o seu elenco. O Flamengo tem o grande elenco do futebol sul-americano, mas precisa preencher algumas lacunas carentes. Eu acho que a lateral esquerda reserva é uma lacuna carente nesse momento, assim como a lateral direita. Eu acho que se o Thiago Maia, por exemplo, for negociado, tem que buscar um outro nome para o meio campo. O Vinha seria um bom reforço. Também do lado direito, né, do Flamengo. Ô, Zupa, e aí a gente tem falado muito sobre o ir até onde está esse jogador para conversar, para ter aquele olho no olho. E foi isso que o Marcos Braz e o Bruno Spindel fizeram. Eles estão na Europa para ter essa conversa um pouco mais próxima, com o Matias Vinha e com o Luiz Henrique também. Qual é a diferença e qual é a importância desse movimento? E às vezes, mais do que conversar com o próprio Vinha e com o próprio Luiz Henrique, é conversar com as diretorias dos clubes. Para eles sentirem que, de fato, o Flamengo está lá para resolver a questão. E eu acho importante, acho esse corpo a corpo importante em negociações que são complexas, que envolvem muito dinheiro, que envolvem clubes que não precisam obrigatoriamente vender os atletas e, às vezes, atletas que não estão tão convencidos que voltar para a América do Sul é o melhor caminho. Então, acho que isso mostra proatividade, mostra atitude, interesse em fechar o negócio. E o atleta também gosta de ver como quando o clube de fato se move, quando o clube move continente.
não me lembro agora onde foi, uma entrevista do Felipe Luiz pós-aposentadoria já nesse fim de ano, e ele estava contando como foi quando o Marcos Braz e o Bruno Spindel foram a Madrid para convencê-lo a jogar no Flamengo, e ele não pensava em voltar para o Brasil naquela época, não era a ideia dele. Não, todo mundo foi pego de surpresa com a chegada dele aqui. E ele falou, em dado momento, ele falou, cara, os caras estão aqui, já vieram umas 2, 3 vezes aqui para Madrid, conversaram comigo, pô, eles realmente me querem, talvez tenha coisa boa para fazer lá. E isso acontece, né? A insistência, né, quando feita dentro dos limites, ela é favorável, ela é positiva, né? E no caso da negociação do Luiz Henrique, tem um grande obstáculo que é o Betis quer vender. O Betis não quer emprestar nem com valor fixado de venda. E aí cabe ao Braz e ao Spindel, e eles certamente vão fazer isso, e também mostrar os cases que o Flamengo tem desse tipo de modelo. O Flamengo contratou o Gabigol e o Pedro dessa forma, empréstimo com valor de compra. Sim. Os jogadores arrebentaram no tempo de empréstimo, o Flamengo foi lá e cacifou a compra, porque o Flamengo tem bala para isso, né? E tem potencial para os jogadores agradarem a ponto de valerem a compra. Então acho que esse poder de convencimento, de mostrar o tamanho do projeto, é um ponto positivo. Acho que eles são corretíssimos de fazerem um mochilão para trazer os reforços na bagagem. Vamos ver se eles trazem, então, na bagagem esses reforços. É claro que todas as informações vocês ficam sabendo aqui na ESPN e também no Star Plus. Vamos seguir o esporte. Sucesso o mochilão rubro-negro? O torcedor do Flamengo espera que sim, né? Se a gente for olhar para o mercado do futebol europeu, esse é o momento de negociar, que é o momento ali de janela de ajuste, aquela janela de inverno, no mês de janeiro, onde os clubes europeus contratam ou fazem trocas, né? Fazem trocas de atletas. Então, se fecha a janela europeia, ali início de fevereiro, em diante, até o fim da temporada, poucos clubes cedem jogadores porque, como não há capacidade da reposição, porque a janela está fechada, eles não vendem. Então, o Flamengo vai buscar justamente no momento onde a janela está efervescendo na Europa. Se falou em Portugal e Espanha, logicamente que é a base de trabalho. Quem está na Espanha é o Luiz Henrique, né? O Vinha está na Itália. E o Mazinho tá. Mazinho, pai do Thiago Alcântara. Do Thiago Foi muito Alcântara. falado hoje também. O jogador conviveu com algumas contusões. E o Rafinha, né? O irmão dele também, que optou, inclusive, né, pelo Brasil ao invés da Espanha, né? O Thiago Alcântara joga, é espanhol, digamos assim, jogou pela seleção espanhola. Mas, olhando para o que o Flamengo precisa de um lateral esquerdo. O Flamengo olhar para o Vinha como opção e ir para a Itália. O Vinha está lesionado, inclusive, volta no início de fevereiro aos treinamentos. Talvez seja a melhor opção pela falta de reposição na posição, né? Você tem hoje apenas ali o Ayrton Lucas, que é um jogador, inclusive, com características diferentes da do Felipe Luiz. É um jogador mais ataca um pouco mais, é um jogador que vai mais ao último terço do campo. O Felipe Luiz, no seu final de carreira, é mais construtor, né? O Vinha está ali intermediário, digamos assim, o cara que funciona muitas vezes até como terceiro zagueiro. O Luiz Henrique é um jogador que talvez o Flamengo tenha, se não conseguir sucesso, tenha jogadores já no Flamengo que façam essa função, até o próprio... você tem hoje o Luiz Araújo, que tem sido utilizado, o Everton Cebolinha, que muitas vezes entra como titular, o Bruno Henrique, que é um ponta, mas funciona como segundo atacante. Pode ser também que outros jogadores funcionem muito bem numa segunda linha, como os próprios laterais pelo lado direito. O Mateuzinho já foi usado um pouco mais avançado, mas obviamente que o Flamengo, incorporando esse elenco, pensando na temporada inteira, seria importante também ter um jogador como o Luiz Henrique. Mas imagino que terá sucesso. Não sei se o mesmo sucesso de 2019, que também teve Jorge Jesus vindo, né? Naquela oportunidade. Mas o Flamengo, quando vai nesse tipo de viagem, certamente volta com alguém na bagagem. Pois é, o Antero, o Vinha, então 6 milhões é o que o Rubro Negro oferece, 10 milhões é o que a Roma pede para o jogador que está emprestado para o Sassuolo. Te parece uma diferença muito importante ou dá para fechar no meio termo? Olhando assim, se fosse aquele apartamento que a gente está querendo comprar, você oferece 6, 10, vamos fechar em 8. Será que sai negócio? Eu acho que sim. Por quê? É claro que para nós qualquer conta feita em euros nos causa susto. Mas se o Flamengo consegue subir
2 milhões de euros, hoje dá o quê? Um pouco mais de 10 milhões de reais? Isso. 10,5, por aí, 11. Tem impressão que dá para amolecer um pouquinho, né, o coração dos romanistas. E também, se a Roma baixar uns 2 milhões, chega-se a esse meio termo que seria o ideal no momento. Ideal por quê? O Flamengo tem interesse no jogador. O jogador também, aparentemente, gostaria de voltar para cá, para o Brasil, para a América do Sul. E há espaço para o Vinha. Olha, ele deixou uma imagem muito, muito positiva com sua passagem vitoriosa pelo Palmeiras. Até por isso despertou interesse da Roma, por isso também foi lembrado com frequência nas convocações para a seleção uruguaia. Isso pode ocorrer de novo aqui, né? Encontraria um ambiente muito favorável num país que ele conhece, num clube de enorme repercussão. E a aventura europeia, digamos assim, ou italiana, não tem sido aquela que se imaginava quando Vinha se transferiu para a Itália. Então, eu vejo que há caminho aberto para ele. A questão é o convencimento financeiro, tanto para o Flamengo subir, quanto para a Roma diminuir um pouquinho. Agora, é claro que o Flamengo, como o Pedro lembrou na reportagem, fez incursões frequentes no mercado internacional nos últimos anos, mas sempre imaginando a possibilidade de repetir 2019. Assim, olhando para a história recente do nosso futebol, não me lembro de clube com o tamanho do Flamengo que tenha, sabe, pinçado jogadores que chegaram e entraram para ser titulares e resolveram, como esses citados pelo Pedro. Foi uma coisa extraordinária. Todo mundo que chegou encontrou seu espaço com o Jorge Jesus e foi importante em diversas conquistas. Este, diria, fenômeno não se repetiu, mas algumas contratações foram feitas e deram resultado. Pode ser que agora o Flamengo volte com o Vinha, né, para ser anunciado, e quem sabe também o Luiz Henrique. É outro que saiu bem jovenzinho, é jovem ainda, saiu daqui do Brasil, do Fluminense, já pintando como um astro, né? Está tendo uma passagem apagada e aqui reencontraria a alegria nas pernas, como diria Filipão. Se vierem esses dois, eu acho que nós podemos chamar de contratações muito boas, que podem ser excelentes se forem comprovadas durante a temporada. O Luiz Henrique, que jogou pelo Betis, não costuma acontecer, ele não vem jogando muito. Ele jogou o tempo todo contra o Granada e foi... Alguns reforços, então a gente vê aí Marcos Braz e Landim aí, Marcos Braz, principalmente Bruno Espíndola aí, em viagem na Europa aí, buscando aí alguns reforços a pedido do treinador Tite. Então vindo aí o nome da vez, Luiz Henrique também, e o novo burburinho que surgiu nas redes sociais, e também porque ele tem deixado claro que gostaria de atuar no Flamengo. Se trata de Thiago Alcântara, filho de Mazinho, um grande jogador do Liverpool, que tem contrato até junho e já pode assinar um pré-contrato aí com qualquer time aí. Seria um espetacular reforço que chegaria no Mengão. Galera, se você é novo aqui, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também, se você puder, sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos.